Bom, tudo começa com uma coisa pequena, assim, uma frustração. Alguma coisa boba, tipo, seu cartão não passa, uma briga com uma pessoa que você gosta, uma provocação na internet, sei lá, qualquer coisa. Você deixa pra lá, só que num certo momento você começa a sentir o seu coração palpitar, tá ligado? Meio assim, não tem nada acontecendo, mas você começa a sentir que uma coisa ruim vai acontecer, uma coisa muito... E aquela noite eu senti um vazio tão grande dentro de mim. Eu sentia que eu não podia falar com ninguém. Não tinha ninguém, apesar de que eu sei que tinha. Não tinha meus pais, mas eu não tinha coragem pra falar com eles sobre isso, eu tinha muita vergonha. Meus sintomas sempre foram os mesmos do ataque de pânico. O meu coração acelerava, suava frio, meu corpo pegava fogo, tipo, da cabeça aos pés, eu jorrava suor. Muito enjoo, com ânsia de vômito às vezes, tontura e sensação de abandono. Eu me sentia como se eu tivesse, tipo, todo mundo morreu e eu fiquei. Você já deve ter ouvido falar de ansiedade e depressão. Apesar de estarem relacionadas, as duas não são a mesma coisa. No caso da ansiedade, frequentemente há um gatilho envolvido, além de certa predisposição genética. A maioria das pessoas tem rotinas estressantes e ela pode surgir em períodos de aumento desse estresse, gerando assim um gatilho. É o caso de Daildo Jacobs, que descobriu ter esse transtorno ao passar mal. Foi do nada, eu não sabia o que significava isso e tive que ir para o hospital. Só que até então eu não sabia distinguir o que era uma crise de ansiedade. Daí eu fiquei meio pasmo porque, como é que é o nome daquele negócio? Triagem. Já tipo, me classificaram como amarelo e eu não sabia qual era a minha situação, a minha imagem ali que eu estava mostrando para as outras pessoas. Porém, eu sabia que é algo muito sério porque tive uma certa prioridade. Aí eu consultei uma amiga minha que faz psicologia, foi muito útil por sinal. E disse, né, levantou a possibilidade de o que eu tenho ali passado foi uma crise de ansiedade. Eu já suspeitava por conta do medicamento que o médico deu, muito pesado por sinal. Daildo fala também da dificuldade de conversar com uma psicóloga pela primeira vez. Minha primeira impressão não foi tão positiva, mas foram afinal, se eu não me engano, 2-4 horas de conversa e acabou que ela arrumou o que tinha que arrumar. E como ela mesma citou, ela precisa arrumar mais. Olha, uma coisa que me chamou a atenção, que ela disse que me chamou a atenção. Minha mente é uma casa totalmente desorganizada, que precisa ser arrumada. Minha saúde mental não está muito boa. Porém, eu tenho essa conclusão e, como ela mesma mostrou, eu tenho total capacidade para arrumar isso. Hoje eu acordei, mas parece que não. Eu não tô falando de sonho sério, quem dera, mas hoje não. Tem uns dias que é fácil, pelo menos eu acho, mas tem outros que o fundo do poço é mais alto que alcanço, e se eu descuido mais fundo eu caio. A depressão é uma doença multifatorial, porque ela envolve vários fatores, como parte física, química e psicológica. Ela é uma doença grave e infelizmente bastante comum. A OMS, Organização Mundial de Saúde, considera que a depressão será a doença mais comum no mundo até 2030. 350 milhões de pessoas encontram-se com depressão. Um dos produtores de conteúdo do canal, Matheus Marques, foi diagnosticado com depressão atípica aos 16 anos. Ele divide com a gente um pouco da sua experiência com a doença. Eu tinha meus 16 anos e era meio difícil, sabe, pra mim. Porque quando a gente começa a adolescência, a gente vê uma explosão de tudo, sabe? E eu tive um problema e eu comecei a ficar mal, sabe? Mas não era ficar mal de uma maneira, como posso dizer, não era um mal de saúde. Não, eu não me sentia, tipo, mal de saúde. Eu comecei a não ir pra escola, eu comecei a não socializar com ninguém. Eu só ficava em casa, no quarto e era como se viver pesasse, sabe? Tudo que você sente de mal, ele fica em você e continua. E a minha mãe notou, né? Ela achou esquisito, porque eu sempre fui uma pessoa enérgica, pelo menos em casa eu era. E a minha mãe resolveu me levar no médico, e aí eu fui um psicólogo, e aí ele me diagnosticou com depressão. A depressão atípica é um subtipo da depressão maior. Não é fácil de diagnosticar, porque seus sintomas se relacionam com condições que podem ser confundidas com outros problemas, como o cansaço, o estresse e até doenças metabólicas. Para Matheus, aceitar que o mal-estar e isolamento eram sintomas de uma doença foi o mais difícil. De início, né, é muito difícil, porque
você para pra pensar e você não quer se sentir doente, sabe? Porque você não encara como uma doença, você nunca vê como uma doença mesmo. E aí eu fui tomando os remédios e eu não me sentia confortável tomando eles. Eu não me sentia como eu deveria me sentir, sabe? Eu não tô doente, eu não quero tomar remédio. Mas foi muito difícil. Até hoje é difícil ainda, sabe? É muito difícil. Mas não tem jeito mesmo. É uma coisa que não tinha opção de não fazer. A psicofobia, gente, nada mais é do que o preconceito com pessoas com transtornos e deficiências mentais. Eu já tinha os sintomas, eu só não enxergava. Eles estavam ali, eu estava tendo aquele problema, né? Eu acabei passando, eu lido muitas pessoas com depressão. E eu achava que era uma frescura. Até que eu passei. Infelizmente, ainda existe bastante preconceito tanto com a depressão como com a ansiedade. É a chamada psicofobia. É necessário que as pessoas assumam suas doenças, já que nem a depressão nem a ansiedade são fraquezas. Não é sinônimo de competência nem inferioridade, como muitos ainda pensam. De fato, são doenças sérias e que carecem de tratamento. Pedir ajuda é essencial, e para quem está perto, às vezes uma simples conversa pode fazer toda a diferença. Porque isso não é visto como um transtorno, uma doença, é visto como frescura. Assim como depressão, assim como crise de pânico, assim como também distorção de imagem. Isso é visto pela grande maioria ainda como frescura. Então, de começo é isso, né? Ele tá como frescura. Ele tá se sentindo mal porque, ele tá mal na escola, ele tá com notas ruins. Mas, sabe, é a soma de tudo, não é, ele tá mal por tá mal. Então isso meio que me bloqueou a procurar ajuda antes. Porque como é que eu vou chegar naquela pessoa que sempre abordou tal assunto como uma frescura e falar que eu sofro daquilo? Pra família é super difícil, eu creio, principalmente pra mim, porque eu não me abria muito pra minha família com relação a esse assunto. Com meus amigos era mais fácil, porque a gente tinha mais tempo pra conversar sobre isso, e a gente, conseguia se dar melhor com esse problema, sabe? Porque a gente conseguia conversar e tinha uma conexão maior do que com a família. Pesquisas indicam que o diagnóstico de depressão pode levar até 1 ano para ser feito. Então, quanto mais rápido você procurar um psicólogo, mais rápido você terá ajuda. Se você tem um amigo seu, um parente seu, qualquer pessoa que seja, que possa te ajudar, sabe, vá atrás, porque isso não é uma coisa que você pensa, isso vai passar. Porque, dá 1 ano, dá 2 anos, dá 3 anos e você continua num círculo vicioso onde você só fica triste e isso dá tanto dano quanto, uma doença mesmo, como um câncer. Todos nós temos gatilhos emocionais. Você com certeza sabe como é, quando alguém faz um comentário em tom de brincadeira, que pode não significar nada para outras pessoas, mas te deixa totalmente desestabilizado pelo resto do dia. Você se sente dessa forma quando alguém expressa qualquer desaprovação sobre você. De repente, você se sente deslocado e tendo um ataque de ansiedade, depressão, culpa ou vergonha. Pensando nisso, nós, do Graduando, fizemos uma pequena cena que fala sobre a necessidade de reconhecer pedidos de ajuda e como uma atitude simples como uma negativa de conversa pode gerar um gatilho dentro de doenças como depressão. Eu não tô me sentindo muito eu, sabe? Cara, você sabe que quando você bebe você não fica sendo você. Você não tá chorando não, né, cara? Não. Meu, quantas vezes eu vou ter que te falar isso, cara? Você não, sabe muito bem. É que eu liguei. Porra, Bruno, você ligou pra ela de novo? Mano, você tá cansado de saber que essa garota não presta? Mano, sério, faz o seguinte. Toma um banho, deita e vai dormir, amanhã a gente conversa. Sério, cara, você tem que parar com isso. A sua vida não gira em torno de ninguém. Eu vou ter que desligar, amanhã a gente se fala, tá bom? Não, desliga. Bruno, tchau.